Coloca no chat aí se tá tudo ok. A tela tá compartilhada aí com vocês? Beleza. Fechou. Nossa, achei que eu que tinha derrubado a internet, cara. Na hora que eu fui compartilhar aqui, caiu tudo. Mas foi geral. E nunca acontece, hein? Faz meses e meses que a internet aqui não cai. A energia cai, mas a internet é boa. Ó, quem tiver com o microfone aí ligado, eu tô mutando aqui, tá? Mas beleza, vamos pro gráfico aqui, porque já os americanos entraram aí, agora é 10h30, né? Os americanos passam a entrar agora às 10h30, então os horários mudaram. Mercado à vista às 10 e mercado americano às 10h30. Tá? Nova York passa a abrir 10h30. Deixa eu tirar meu vídeo aqui. Bom, qualquer coisa coloquem aí no chat, tá? Vou deixar o chat aqui aberto do lado. E aí, alguém fez alguma operação já no índice? É um viés totalmente vendedor, né? Olhando o dia anterior aqui, ó. Deixa eu ver que a pressão de venda foi muito grande, né? Principalmente depois aqui das 4, sexta-feira, um dia meio atípico, né? Aconteceu uma queda dessa no final do dia, é bem atípico isso acontecer, né? Então, esse fundo aqui, ele poderia ser retestado, tá? Porque ele teve um momento muito forte. Então, normalmente, quando a gente tem uns picos assim, fortes, né? Fundos fortes, topos fortes, que nem esse daqui, por exemplo, que foi por gap, né? Esse aqui foi por gap, mas, por exemplo, deixa eu ver aqui mais para trás. Esse topo aqui, por exemplo, ele foi um topo que teve até que não teve tanto volume, mas entrou bastante compradores aqui, porque o mercado ele subiu muito rápido, né? E assim, é difícil o mercado ele reverter sem antes tentar voltar para esse topo aqui, certo? Então, o mesmo acontece
quando temos esse fundo aqui. Então, é um fundo que teve bastante volume, né? Teve bastante vendedores aqui. E a subida foi muito fraca, tá vendo? Então, não é uma subida igual ao movimento de queda. Então, tudo isso tem que ser analisado antes de você procurar por operações de compra. Então, por exemplo, aqui na barra 11, olhando o dia de hoje, teve abertura nesse candle aqui, a abertura foi aqui. Então, olhando o dia de hoje, quando ele marcou essa mínima, chegou perto aqui da mínima com a barra 11, você tem uma expectativa do mercado ele fazer mais um movimento parecido com os movimentos que ele vinha executando antes, tá? Deixa eu pegar a ferramenta de desenho aqui. Então, o mercado ele ia subindo, né? Topos e fundos ascendentes, só que tá vendo que as pernas de alta elas não estão tão expressivas. Então, aqui nesse ponto, quando faz a barra 11, você tem que calcular, ver se vale a pena, por exemplo, entrar com ordens aqui, né, no rompimento da máxima, e vendas, e stop aqui embaixo. Então, você tem isso aqui de risco. Será que o mercado ele tinha capacidade de andar a essa quantidade, olhando o contexto que ele vinha executando? Isso é muito importante, a gente está sempre olhando. Então, se quiser tentar um scalp, por exemplo, poderia ter comprado o fechamento da barra, porque aí você já tinha um stop um pouco mais curto, e aí um scalp até essas regiões aqui em cima, tá? Então, a amplitude que o mercado estava ejetando o preço para cima, ela pode ser medida mais ou menos com uma linha de retorno, certo? Então, uma linha de retorno aqui, só que isso é bem subjetivo, né? Você coloca a linha de retorno, ela está aqui ou ela está aqui em cima? Né? Ou ela está nesse topo aqui? Se pegando a maioria dos toques, bateu. Só que, olha lá, foi no tique exato. Né? Se você não souber sair, se olha o fechamento da 14 e perdeu a mínima, aí é motivo para sair. Por quê? Porque você tem um contexto de venda. Né? Você está querendo pegar uma reversão de tendência. E olha como o movimento na ponta vendedora, ele flui muito mais, certo? Então, assim, só olhando os 5 minutos por enquanto, tá? Não estou olhando o gráfico maior, tá? Que seria o gráfico de 60 minutos aqui para a gente estar analisando, beleza? Tá tudo ok aí com o áudio? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Beleza. Então, bom, se eu ficar meio travado aí, vocês me entendem, né? A primeira live que eu faço. Então, naturalmente aí aos poucos eu vou ficando mais solto, as ideias vão fluindo mais, mas eu não estou acostumado a fazer vídeos ao vivo assim. Mas para tudo, né, a gente tem que enfrentar, né? A gente tem que enfrentar as coisas que a gente tem vontade de fazer, se faz sentido, né? Creio aí que vai estar ajudando vocês de alguma forma. Então, beleza. Então, a gente sabia que esse fundo aqui, ele podia ser retestado. Quando a gente tem uma visão assim do contexto, a gente tem que procurar encaixar alguma operação nesse cenário, né? Vamos supor que você tenha pego uma compra aqui, né, na barra 11, aqui no rompimento da barra 11. Você vê o fechamento da barra 15, tá? Como ele está falhando em romper esse topo, ele podia continuar com um comportamento assim, só que olha quando você olha aqui para o 10 minutos, né? Então, ele está numa região em que a média está descendente, e é uma região para vendas, né? A gente já vai ver isso daqui, ó. Pera aí, deixa eu tirar meu vídeo daqui. Então, a gente coloca um gráfico aqui maior, por exemplo, e olha que desde esse topo aqui anterior, o mercado ele está retraindo na metade da região. Tá vendo? 50%, 61,8%. Então, esses níveis de FIBO, eles têm que ser considerados como regiões de preço, em vez da gente considerar como pontos exatos, e simplesmente meter uma ordem aqui de venda, só porque bateu aí no 50%. Certo? Então, não é no achismo que a gente vai fazer nenhum tipo de trade,
beleza? Então, assim, como que vai funcionar a sala? A gente vai fazer a leitura do contexto, né, enxergando os cenários de maior probabilidade. Como vocês sabem, não é uma sala de call, tá? Eu não posso dar nenhuma indicação de compra ou de venda. O que eu posso falar é o que está acontecendo com o gráfico, qual é o cenário mais provável de acontecer, o que é melhor fazer, onde poderia um trader que está procurando operações de venda tomar posição, aonde poderia um trader que está procurando operações de compra tomar alguma posição, aonde seria o stop correto, esse tipo de análise educacional. É, mas aí é para, com o tempo, vocês ir desenvolvendo uma leitura independente, tá? Sem ficar com muletas de sala de análise, onde que eu compro, onde que eu vendo. Então, dessa forma, é a forma mais correta, que eu acredito que eu esteja ensinando vocês, porque muitos aqui, né, já são bem antigos aí de mercado. Muitos de vocês já têm uma análise bem apurada, né, eu diria, pelo que eu vejo no grupo lá do Telegram. Mas é legal porque aí você tem uma confirmação a mais e também você acaba controlando mais a questão da ansiedade, né? Quando você tem uma segunda opinião, certo? Então é isso. Deixa eu ver se está tudo ok aqui no chat. Valeu, Leandro. Obrigado. Deixa eu ver, tem alguém ainda com o microfone ligado. Então, a ideia é, como vocês sabem, eu não gosto de procurar qualquer tipo de entrada, né? Qualquer tipo de operação. À medida que você estuda price action, você vai ficando mais vendo mais claramente os sinais e tudo mais, você acredita que qualquer barra você consegue fazer um trade, tá? E isso é muito perigoso, certo? Porque não é assim que funciona. A gente tem que deixar as nossas entradas para os melhores momentos, né? Seria o filé mignon do mercado, aonde que está acontecendo os principais movimentos, né? Eu poderia, quando você lê ao Brooks, por exemplo, ele vai te mostrar uma análise barra a barra do que acontece. Por exemplo, a barra 1 e a barra 2 foi uma lateralidade. Em duas barras você já vê que tem uma lateralidade. Nem vendedores, nem compradores ganharam. Então, o certo seria você esperar um rompimento da lateralidade, por exemplo, aqui. O rompimento falhou, a barra 4 veio abaixo, né? Foi uma barra L2 de venda, porque a barra 1 foi uma L1 e assim por diante, né? E aí você poderia, no engano, tomar um trade aqui na barra 4, por exemplo, com um exemplo, tá? Para pensar em sair aqui nessas mínimas. E aí o trade, né? Se você colocou stop aqui em cima, imediatamente aqui em cima, o trade deu errado. Mas se você coloca um stop aqui em cima, né? Acima da barra 96, por exemplo, não foi estopado, né? Passou um calor, tudo mais, aí depois o mercado veio. Então, quando você lê o Brooks, você passa você tem uma tendência a procurar trades mais curtos, né? Porque é muito subjetivo aonde que você vai sair, meio que você não consegue deduzir claramente o que você vai fazer. Então, para isso, eu incrementei o meu operacional colocando algumas coisas, por exemplo, um pouco mais objetivas. Por exemplo, o Fibonacci, que não é tão são níveis, né, de Fibonacci, são alvos que a gente pode tá buscando realizações, e médias móveis, tem algumas a mais do que o Allbrooks usa. O Allbrooks usa a média de 20, né, mais para ver a tendência, tudo mais, tem alguns conceitos a mais, mas eu uso ainda a média de 9 períodos, que seria essa média de curtíssimo prazo para ver a tendência, e ainda uso a de 200 períodos para ver a tendência macro, né? Essas médias, elas não querem dizer muita coisa sozinhas, tá? Não querem dizer muita coisa sozinhas. Elas são apenas
para eu ter uma noção do que está acontecendo, né? Então, por exemplo, aqui eu vejo que a média de 9 e a média de 20, elas estão se afastando, tá vendo? Então, está acontecendo uma divergência entre as médias móveis, né? Elas estão se afastando, o movimento está esticando, né? O movimento está ficando afastado das médias móveis. Então, por aqui, fica mais complicado eu pegar, por exemplo, colocar uma venda abaixo da barra 21, apesar de que pode ser que dê certo, pode ser, tá? Só que fica mais complicado, porque eu já estou com um afastamento, estou rompendo uma região importante, que seria a mínima do pregão anterior, então eu prefiro ficar de fora dessa movimentação, tá? Então, se você for estudar qualquer livro do Albrooks, você vai acreditar que sim, poderia, por ser um canal estreito, você pode tomar uma venda aqui assim que fechou a barra 21, por exemplo, porque é um canal estreito de baixa e tende a falhar uma H1, por exemplo, que seria uma primeira tentativa dos compradores de poder tentar reverter uma tendência, né? Então, sim, poderia tomar um trade, só que aí, aonde que você vai sair? Tá? Você fala, vou projetar a barra 1 para baixo, né? Projeto a barra 1 para baixo, e aí eu saio aqui, por exemplo, na região de 100%, tá? Mas eu prefiro ficar de fora, tá? De trades assim, porque aí eu vejo, vale a pena, 260 pontos, estou correndo um risco aqui de mais 260, passa a não fazer muito sentido operar dessa forma para mim, tá? Apesar de que, ó, tá indo buscar o alvo, só que é para scalp, né? E aí, para mim, passa a não fazer muito sentido. Beleza? Tá tudo ok? Vocês estão conseguindo me entender? Bom dia. Posso fazer uma pergunta, Wallace? Bom dia, quem quer? Rogério, de São Paulo. Pode sim. Acabei de entrar aqui. Eu queria saber, se for uma bandeira de baixa, qual que seria a projeção, o jeito certo de pegar? Seria a máxima da 91 com a mínima da 102? Seria isso correto? Para fazer uma projeção de uma bandeira? Tá falando essa projeção desse mastro Isso. aqui para baixo. Se fosse uma bandeira isso aí de baixa, onde seria o Certo. correto? Tem duas formas, né? Você pode pegar toda essa amplitude aqui. Ó, se vocês ouvirem algum cachorro latindo aí, é o meu cachorro, tá? Ah, tranquilo. Aqui, ó. Você pode pegar toda essa amplitude aqui da movimentação e a partir do momento, né, que ele começou a cair novamente, é aqui embaixo, certo? Aí seria acima da 14 ou da 15. Ah, legal. Assim, não tem um consenso de, é na máxima ou é na mínima, né? É no fechamento, quer dizer, ou é no pavio, né? Eu acho mais quando é movimentos maiores, né? Ou eu pego a média de toques ou o fechamento dos candles, que é mais, vai dar um alvo menor, né? Muitas vezes vai dar um Certo. alvo menor. E principalmente quando tem alguma confluência de região de Fibo, né? Então, por exemplo, eu tenho essa movimentação corretiva aqui que foi rompida para baixo. Então, eu posso pegar um Fibo também, o Fibo de projeção, e projetar toda essa movimentação aqui para baixo. Então, o 100% aqui, ele tem uma região de confluência. Então, aqui seria um Top, alvo hein? interessante, aqui, tá? Então, como eu sei que aqui é um alvo interessante, eu também vou procurar no passado para ver se essa região é uma região importante, né? Se tem alguma coisa, talvez um gráfico de 60, esse topo aqui, por exemplo, né? O fechamento desse gap aqui, ó. Tá vendo que tem... Para quem não vai não vai conhecer muito bem a metodologia do Allbrooks, talvez alguma coisa que eu fale aqui vai ficar mais... não vai conseguir entender, né? Mas com o tempo, a gente vai explicando algumas coisas, alguns conceitos aqui, e vocês vão conseguindo entender. Da barra 7, a barra 8 rompeu, né? A lateralidade que veio dessa barra aqui até aqui. Então, ela se moveu muito rapidamente, né? E aí acabou depois só fazendo uma pequena correção aqui na barra 9, tá vendo? Onde essa máxima até a mínima desse candle foi uma pequena correção. Então, aqui já é uma região de gap, né? Um gap entre barras. Então, é um gap dos 60 minutos. Então, aqui pode ser uma região de alvo,
Tá vendo? Essa região aqui, ó. Porque é uma lateralidade, né? A movimentação integralmente aqui, ó, daqui até aqui é uma lateralidade, a gente não tem uma tendência. Então, em lateralidades, esses gaps, eles costumam ser preenchidos, tá? Eles costumam ser preenchidos e servem como regiões de alvos, tá? Não tem como eu explicar o porquê que é uma região de alvo, tá? A gente tem como deduzir o que pode ser, né? Deduzir o que pode ser. Então, por exemplo, aqui teve muito, para mover o mercado dessa forma aqui, né? Teve muitas instituições, muitos contratos para poder tirar o mercado dessa região aqui. Então, é o preço médio de algumas instituições, né? É o ponto de entrada de algumas instituições. Então, aqui nessa região, também, por se tratar do fundo, da lateralidade, podemos ter os caras que compraram aqui comprando mais ou querendo defender e assim por diante. E também os vendedores que estão vendidos desde aqui de cima, do começo da lateralidade, daqui de cima dessa região, eles podem começar a fazer realizações. Isso faz com que o mercado avance em direção contrária, né? Ou pelo menos faça uma pausa aqui nesse ponto. Ficou claro? Sim, perfeito. Beleza. Obrigado. Então, nada. Então, vamos lá. Então, continuando a leitura aqui aproveitar que eu já estou no contexto macro aqui do mercado, ele está quase, né, chegando nesse alvo aqui, e nos 5 minutos, né, essa barra número 21 aqui, ela poderia ser uma barra de entrada, perdendo essa mínima, com stop aqui sim, mas eu prefiro ficar de fora, tá, desse tipo de trade, porque já está bem esticado. Teria que ter pegado um movimento um pouco mais para cima, por exemplo, aqui na barra 16, aqui na barra 15, foi um início aqui de um topinho duplo, tá? Colocar o stop um pouquinho mais afastado, né? Foi uma falha de rompimento e uma possível bandeira de baixa, né? Então seria melhor pegar nessa região, tá? Principalmente aqui, ó, na barra 16, quando perdeu já a linha de tendência, perdeu a média móvel, o stop lá em cima, tá? Colocar o stop muito curto aqui também, a gente vai ser facilmente violinado, porque o mercado pode ainda vir querer fazer um teste por baixo da linha de tendência, fazer um pivôzinho de baixa, e aí você fica de fora do movimento. Beleza? Deixa eu tirar o vídeo aqui. Deixa eu dar uma olhada no chat. Tem, Eduardo, uma opção para deixar as pessoas mutadas quando entram, mas eu não encontrei. Depois eu vou dar uma procurada melhor. Rafael, dá uma olhada no MACD, tá? Para confirmar quando existe alguma divergência. Tá? Tem até ele aqui um layout com o MACD. Nos 5 minutos não tem divergência, tá? Esse fundo aqui, ó, ele está no mesmo nível, praticamente no mesmo nível que esse daqui. Não dá para considerar isso uma boa divergência daquelas que você olha e fala, nossa, que divergência classe A, né? Como o Alexander Elder denomina as divergências. Talvez, em 10 minutos, deixa eu dar uma olhada. Em 10 minutos já está mais legal, tá? Ó, 10 minutos já está mais pronunciado isso daqui, ó. Só que aí, isso daqui sozinho não quer dizer nada,
Eu preciso de uma movimentação aqui. Faz uma barra aqui compradora no 10 minutos. Não seria uma boa ideia estar comprando nesse movimento aí. Tá? Por quê? Porque é um movimento muito forte. Simplesmente pode fazer a barra aqui falhar. Beleza? Barra 16 foi bem grande. A melhor foi a 14. Deixa eu apagar aqui. Tem muita informação. Então, vou traçar de novo para vocês verem aqui. Tá? Tem essa região aqui, que é uma região que a gente viu lá do gráfico de 60 minutos. Vou colocar exatamente aqui nesse ponto. A 14 foi uma falha de rompimento, né? Quando falhou em romper aqui, foi uma falha de rompimento. Foi interessante. Para quem queria já se antecipar a possibilidade de uma perca de linha de tendência aqui da bandeira, foi interessante. Ah, valeu, Daniel. Deixa eu dar uma olhada lá no Telegram. Eu vi aqui no Telegram. Obrigado. Então, vamos lá. Como eu tinha, né, aquela estrutura de baixo, a partir desse movimento aqui que foi bem forte, que dá mais ou menos nessa região aqui. Tá? Por que mais ou menos? Porque a gente não pode esperar uma exatidão do mercado, uma vez que é um comportamento de várias instituições, de várias pessoas. Então, mais ou menos por aqui, tá? Nessa região aqui embaixo. Melhor ainda, pegar um fibo e traçar dentro dessa perna aqui de alta, projetando isso daqui para baixo. Tá? Não tá certo isso daqui, aqui em cima. Aí. Então, aqui ele já bateu no primeiro alvo, né? Se pegar de mínima máxima, não sei se bateu, deixa eu dar uma olhada. Aí. Tá vendo como a gente não pode querer exatidão no mercado? Às vezes está com um alvo aqui e o mercado não volta mais, vai embora, né? Então, assim, você já pegou um movimento daqui de cima até aqui embaixo, 1.500 pontos. Aí o mercado fez uma barra compradora, fez outra, não conseguiu sair, tem que sair na próxima, beleza? Mas ainda seria essa região aqui de alvo, ó. Ainda teria essa região aqui de alvo. Então, o cara que está aí vendido vai se protegendo, né? Não existe força compradora ainda, que a gente pode falar que os compradores conseguiram fazer grande coisa. Totalmente vendedor. Eu vou mutar todo mundo aqui, ó. Aí, agora deu certo. A gente sempre tem que estar olhando o quê? O gráfico maior, tá? O gráfico de 60 minutos aqui, por exemplo. O que está acontecendo aqui? O mercado está visitando uma região aqui de suporte. O gráfico de 10 minutos, que é o gráfico que eu observo, que às vezes a entrada se dá por aqui. Eu vejo aqui, às vezes, sai um pouco do ruído dos 5 minutos, tá? E os 5 minutos é um tempo gráfico aí que eu
busco entradas, mas quando os outros estão permitindo fazer as entradas também, tá? Então, por exemplo, a barra 24 é uma barra de reversão? Dá para ser considerada uma barra de reversão, só que está em um contexto muito ruim, tá? Eu preciso esperar o mercado entregar uma sequência de barras, chegar ali na média, por exemplo, de 9 períodos e deixar alguma fraqueza na ponta vendedora, para eu pensar, olhar, né, se tem um pivô de alta em algum tempo gráfico menor, para pensar em fazer uma operação e ainda assim ela vai ser de baixíssima probabilidade, tá? Visto que a maioria das tentativas de reversão, elas vão falhar. Então, a 21, por exemplo, é uma tentativa de reversão. Falhou, tá? A 24 e a 25, se fechar positiva, é outra tentativa de reversão. Possivelmente pode vir a falhar, tá? Essa primeira tentativa. Percebam que no 10 minutos é uma tentativa muito pequena de reversão, tá vendo? Olha olha o tamanho do movimento de baixo para o tamanho do movimento de alta que está se formando aí, né? Pode ser um movimento de exaustão, tem sempre um que pergunta, pode ser um movimento de exaustão pelo tamanho do volume financeiro? Pode ser, mas não é por isso que eu vou sair comprando aqui, tá? Então, se eu quiser fazer um scalp, eu vou esperar pelo menos a visita aqui de uma região de média móvel, com o topo anterior aqui, por exemplo, falhar, né, esperar uma falha, alguma coisa assim, que aí eu faço um scalp na ponta da venda, para ainda buscar, por exemplo, esse alvo aqui embaixo. Tá? Para quem é operador de scalp, não é o meu caso. Não gosto de pegar trades de scalp, raramente faço trades de scalp. Principalmente quando eu não fiz nenhum trade ainda no dia. Talvez entrou mais alguém aí, não sei se essa opção multi-all, ela, na hora que as pessoas entram, acho que ela não funciona, né? Vamos dar uma olhada aqui no dólar. O dólar, ele está numa região de suporte, tá? Do gráfico semanal aqui. Do gráfico semanal. Essa região aqui embaixo, de suporte, tá? De uma grande lateralidade, né? Que vem até, desde lá de 2020, até hoje tá dentro dessa lateralidade ampla aqui no gráfico semanal. Então, no gráfico diário, depois de muito tempo, né? Ele tinha feito um canal de alta, esse daqui, e veio mais forte para queda. E agora, depois de muito tempo, ele está conseguindo marcar aqui um duplo teste nessa região, mostrando que sim, respeitou um suporte importante, né? Mas ainda está contra a média aqui de 20 períodos descendente. Então, quando ele fez um movimento aqui até a média, rapidamente, quando abriu com esse gap, os vendedores jogaram o preço novamente para baixo, testar o suporte, tá? Esse é o cenário do gráfico diário, tá? É um cenário aqui de testes de suporte e talvez uma reação dos compradores. E os 60 minutos, tá vendo que esse fundo aqui, ele veio, não conseguiu ser testado, né? E ele veio com mais fraqueza, porque a gente foi perdendo força à medida que chegou aqui. Eu tinha até comentado com vocês, aparenta uma cunha descendente, né? Meio difícil de traçar essa cunha descendente. Pode pegar esses dois últimos topos aqui, por exemplo. Traçar aqui. Como a gente é grafista, a gente procura sempre procurar padrões, tá? A gente procura tentar interpretar isso. Peraí, deixa eu colocar a câmera aqui. A gente procura tentar interpretar isso como um padrão para o nosso cérebro tentar achar alguma ordem no gráfico, né? Tentar achar uma ordem no meio do caos, né? Isso existe, porque a gente olha para o passado e vê, né, que o mercado ele faz padrões, repete padrões,
né? A gente olha, procura, uma cunha ascendente aqui, ó, deu certo, o mercado reverteu. E aí a gente tenta aplicar isso no momento que o mercado está em andamento, para tentar prever o que vai acontecer no futuro. Isso é muito perigoso, porque na maioria das vezes que a gente tenta encaixar um padrão, o primeiro padrão que a gente acha que o mercado está formando, ele falha, né? Ele se transforma em outro padrão, né? E a gente tem que estar atento aos cenários, né? Não é que a gente não vai confiar na leitura, a gente tem que estar mais numa posição um pouco mais reativa. Por isso que é tão perigoso a gente procurar padrões e simplesmente confiar no padrão, somente no padrão que a gente está enxergando ali, né? A gente fica enviesado com aquela leitura de gráfico, né? E aí, quando você afasta o gráfico e já passou o movimento, você fala, pô, como eu não vi isso antes, né? O mercado não estava fazendo uma figura X, ele estava fazendo uma figura Y, né? E aí, o que mais importante você não viu, né? Por exemplo, bom, o mercado aqui, ele está aparentando uma cunha, né? Mas qual que é o mais importante? O mais importante é a força que o mercado está entregando, né? Então, o mercado aqui, ele está entregando o quê? Uma força de baixa bem expressiva, só que dentro de uma força de alta que também foi expressiva, não consegue fazer um pivô de alta, falhou nesse fundo aqui. Cadê meu point to fix? Aqui. Vou tirar ele aqui de trás. Aqui. Então, falhou em fazer o rompimento do topo em primeiro momento. Quando ele falha, normalmente ele vem buscar o suporte. Então, dentro dessa perna de baixa, os vendedores entraram novamente, só que o mercado está perdendo força. Então, as pernas de baixa estão diminuindo à medida que ele chega perto, novamente, dessa região de suporte. Beleza? Então, isso é mais importante do que as figuras, certo? Então, aqui, por exemplo, o mercado rompeu a linha de tendência. Tá? Como ele rompeu essa linha de tendência? Foi forte? Foi. Então, talvez, no retorno aqui, das médias, média ascendente, do teste da linha de tendência, eu encontre algum padrão interessante. Tá vendo que aqui é os 60 minutos? Nos 5 minutos, nos 10 minutos, isso vai se mostrar mais viável da gente fazer alguma operação. Então, por exemplo, o mercado hoje abriu um gap de alta. Depois de um movimento muito forte, né, que praticamente só subiu na sexta-feira, e terminou, né, o movimento com uma barra ampla, um volume muito acima do normal, né? Pode ser um ponto de exaustão? Pode, só que só quando a gente vai saber que é um ponto de exaustão? Eu posso simplesmente vender isso daqui, e se for uma notícia, e se o mercado subir 100 pontos a partir daqui, do dólar, né? Então, eu só vou procurar por vendas na hora que o mercado marcar um topo mais baixo e perder o fundo. A melhor venda seria abaixo aqui da barra 2, tá? Isso do 10 minutos, beleza? E aí, como que eu faço para projetar essa movimentação? O primeiro movimento, que foi daqui até aqui, foi o último movimento de alta. Perdendo esse fundo, eu tenho uma projeção, tá? Seria a primeira projeção. Lembrando que eu tinha esse ponto aqui de troca de polaridade, tá? E ainda por cima uma média de 200 períodos que também serviu como resistência aqui atrás, ó. Aqui, nesse ponto aqui, certo? Então, sim, seria um ponto para pensar em fazer algum tipo de realização. Tá vendo que eu tenho um gap? A mesma situação que a gente estava falando lá no índice no 60, o mercado se moveu muito rápido na barra 27. É um gap, é uma região de troca de polaridade. Então, seria um alvo importante. E a partir daqui o mercado conseguiu reverter, tá vendo? Então, são vários argumentos que a gente vai somando. É linha de tendência, é gap, é movimento de Fibonacci, que a gente vai colocar aqui. É o contexto do gráfico de 60 minutos, né? Então, para o trader que fez uma entrada aqui na barra 2, o mercado veio até o ponto de 61, sentiu, fez pullback no 100% e foi buscar o ponto de 200% aqui, que seria esse alvo, tá? Aí eu começo a calcular na minha equação
é uma probabilidade adequada para eu tomar nesse momento? Porque, assim, teve alguém que me perguntou no grupo uma vez, é possível o mercado fazer tal coisa? Eu falei, possível é, né? É possível quase tudo no mercado financeiro. É possível a bolsa quebrar hoje e ir a zero, sei lá quantos pontos está lá no índice, cento e tantos pontos a zero? Não, isso não é possível, só se acontecer, sei lá, a bolsa trava, né? Mas assim, quase tudo é possível no mercado. Agora, é provável que isso vá acontecer nesse momento, né? É provável que o mercado vai perder a barra 2 e dar continuidade no movimento, pela característica, toda a leitura que a gente fez? É mais provável que o mercado faça isso se ele perder a mínima, ou é mais provável que ele teste essa máxima? Então, é mais provável o mercado pegar o meu stop, ou é mais provável o mercado ir no meu alvo? Porque trade se resume a isso, né? Trade se resume a, eu vou colocar uma ordem no gráfico, e eu vou colocar um alvo, e eu vou colocar um stop. Qual que vai pegar primeiro? Qual que é a minha probabilidade maior? Se eu colocar, por exemplo, uma venda aqui e um stop aqui em cima e projetar isso daqui para baixo, eu não tenho um risco retorno favorável, tá? Não tem um risco retorno favorável, só que a probabilidade está ao meu favor, certo? A probabilidade está ao meu favor, porque o meu alvo, ele está antes do meu stop, aqui. E aí quer dizer que eu vou tomar trades assim? Toda hora que eu vou tomar trades que o meu alvo ele é menor que o meu risco, a conta não vai fechar, tá? Então, por isso que tem que selecionar os trades que vocês vão participar, beleza? Então, assim, vamos supor que eu faço a entrada aqui, na barra 2, coloco o meu stop lá em cima, tá? E eu quero visar somente um alvo até aqui. Só que aí, o mercado faz o quê? Perde a mínima dessa barra, deixa um pavio e faz assim, ó. Eu preciso esperar esse stop que está aqui em cima, tá? É um stop que só está me protegendo. Não quer dizer que eu vou estopar, né? Somente aqui em cima, beleza? Então vai muito da leitura do operador de mercado. Isso daí é muito opcional na leitura discricionária. Eu estopo somente no stop ou eu estopo na mão? Se você tiver uma leitura ruim de mercado, não tiver estudado, não tiver tempo de tela, você vai estopar operações antes da hora, só que de forma péssima, tá? Você não vai saber estopar as operações antes da hora. E a conta nunca vai fechar. Você sempre vai sair no negativo, tá? Então, o mercado é o quê? Matemática. Tá? Acima de tudo é matemática, confiar na sua técnica. Por que que o psicológico ele é afetado? Porque todas essas variáveis, elas estão defasadas, tá? Tanto o gerenciamento quanto a técnica. Aí você não sabe por que que você quer recuperar aquela perca que você teve, porque ela teve um start, um ponto diferente, vamos supor, numa, num pilar diferente, tá? Que seria ou na técnica ou no gerenciamento, e aí aciona a parte psicológica. Então, normalmente ele começa ali na técnica, tá? E o seu gerenciamento, ele não está adequado, você não aceita de verdade aquele risco, e aí você aciona o psicológico, e aí o restante desmorona, tá? O pouco do restante, ele vai desmoronar. Beleza? Então, beleza. Então, aqui seria um ponto interessante para saída, só que se fosse colocar um stop, pelo menos um pouco acima aqui, tá? 16 pontos de stop, para pensar em pegar um 16 pontos, por exemplo, até que já seria ok, certo? Mas o stop ideal seria nessa máxima aqui. Então, talvez seria um trade que não valeria a pena tomar posição. Beleza? Deixa eu ver como está o chat aqui. Fiz essa pergunta no Insta sobre alvo menor stop, operações de scalp. O scalp, normalmente, você visa a probabilidade,
tá? Quando você está querendo pegar trades maiores, a sua taxa de acerto naturalmente vai cair, tá? Vai cair. Então, um cara que opera modelo seguidor de tendência, ele vai ter uma taxa de acerto menor do que um cara que opera scalp, tá? Então, assim, o cara que opera scalp, ele tem que ter uma taxa de acerto muito alta. Então, ele tem que pensar o seguinte: eu quero fazer um trade e o mercado tem que ir no meu alvo antes de ir no meu stop. Então, ele não pode colocar um stop muito curto que nem o alvo dele, tá? Então, tudo é matemática. Se o cara tem 80% de taxa de acerto na técnica dele de scalp, e ele visa um alvo de 1 e um risco de 1,5, por exemplo, então a matemática vai fechar, né? Mas ele não pode sempre colocar um 3 de risco e 1 de alvo, né? Aí começa, cada vez que ele toma um stop, ele tem que acertar 3 trades de scalp. Aí a mente, onde que fica de um cara desse que está operando assim? Ou ele erra uma vez, ele tem que acertar 3, né? Então tem que estar alinhado. Beleza? Vamos dar uma olhada no índice. Ó, o mercado não foi, tá? Não foi. Então é melhor o quê? É um movimento mais amplo, tem uma perna de alta de 1.000 pontos. Eu pego aqui, coloco nessa região, que seria esses 2 candles, os últimos 2 candles, e nessa região aqui. E aí eu já tenho um alvo de 61,8. Tem uma troca de polaridade aqui. Tá? Quer dizer que o mercado não vai? Não quer dizer nada, tá? Então aqui aquele trade, para o cara que fez o trade aqui da barra 21, né, de barra ignorada, projeta a barra para baixo, pelo menos o scalp deu, né? A probabilidade do scalp foi. Olha lá. Colocando o stop aqui, né? Aqui seria bem violinado, né? Eu colocaria um pouquinho mais acima se fosse fazer um trade de scalp aqui. Não aqui, imediatamente acima da 21. Não seria legal, tá? Porque o mercado podia simplesmente soltar um pavio aqui para cima, romper em falso, aonde os caras que estão querendo comprar isso daqui, achando que o mercado vai reverter, vão estar vendendo, né? Então os caras estão comprando acima, um tique acima dessa barra, e os traders que estão esperando para vender colocam ordens stop um tique acima também dessa barra, porque acreditam que vão falhar esse rompimento, e também eles estão vendendo o quê? 50% mais ou menos da barra de baixa. Aqui. Então os caras colocam uma ordem aqui por aqui no 50%, colocam stop acima da barra 20, que foi a barra de rompimento, tá? E aí sim, o mercado vem completar. Tá? O cara vai calcular o ponto stop dele, que está aqui em cima, para o ponto de entrada aqui, projeta alvo de 100%, foi até no 61,8. Então, os traders estão o tempo inteiro calculando se vale a pena participar do mercado ou não, se vale a pena colocar um alvo de 100%, de 200% e assim por diante. Vai ter gente que vai querer realizar no 100%, vai ter gente que vai querer realizar no 2 vezes o risco. Então, vai ter gente que vai fazer parcial, tá? Então, por isso que o mercado ele é tão difícil da gente querer prever o que vai acontecer. São cada ponta do mercado, cada instituição, ele pode fazer, mover o mercado, tá? Se uma instituição, sei lá, JP Morgan, por exemplo, for lá meter 50 mil contratos de índice cheio aí, o cara vai lá e move o mercado, tá? Então, uma única ponta consegue mover o mercado. É provável que isso vai acontecer aqui, por exemplo, o cara meter ordem aqui para mover o mercado até essa máxima aqui com um candle só, por exemplo, até aqui em cima. É a probabilidade maior disso acontecer? Não, óbvio que não. Mas pode acontecer, é possível, tá? Pude, sim, tá? Eu vou fazer essa sala. Hoje é a estreia, né, da sala aqui.
No grupo vai ser divulgado o link, tá? Todas as manhãs. Essa semana, na sexta-feira, que eu não vou fazer, tá? Mas os outros dias, sim. Hoje aconteceu um imprevisto, a internet caiu aqui. Vocês acham que tá com delay aí? Olhando aqui o gráfico em andamento aqui, tá com delay, um atraso aí da movimentação do mercado, ou tá quantos segundos mais ou menos? É que depende um pouco da internet também da pessoa, né? O Zoom parece que é melhor do que o YouTube nessa parte, né? YouTube parece que é uns 10 segundos, né, de atraso ou mais, pelo que eu vi. Então aí, o que o cara vai pensar aqui? O cara que está pensando em vender. Tem uma região aqui embaixo, aqui em cima, na verdade, que serve como troca de polaridade. O interessante seria essa região tá junto à média móvel de 20 períodos, que aí seria interessante. Por quê? Porque os vendedores que só operam por média, eles vão esperar o retorno à média para vender. E os vendedores que só operam price action, sem nenhuma uma média no gráfico, eles vão querer esperar um teste aqui para vender, tá? Já chegou perto? Chegou. Chegou perto. Mas eu gostaria de mais confluências aqui para pensar numa venda aí, certo? Olhando aqui para o 10 minutos, deixa eu tirar o vídeo aqui, peraí. Aí. Olhando aqui para o 10 minutos, ainda está bem afastado, ó. A média mais curta que está se aproximando, venho de uma sequência de 3 barras compradoras, não teve volume interessante, né? O que é natural, às vezes, que o mercado começar a subir sem volume, quando tem movimentos de exaustão, tá? É normal o mercado subir sem volume depois de movimentos de exaustão. Por exemplo, aqui, ó. Soltou um pico de volume. Ó. Aqui. O mercado soltou um pico de volume aqui. E depois corrigiu sem volume, né? Então, é natural o mercado começar a corrigir depois de um pico de volume. E essa correção, ela pode se transformar numa reversão, tá? Toda reversão, ela começa depois de uma correção, tá? Então, você não sabe se isso daqui é uma correção ou se vai se transformar numa reversão de tendência, tá? A probabilidade é que se transforme numa correção para os vendedores tentar novamente, beleza? Boa compra aí na barra 24. Olha, é uma barra de reversão de tendência, mas como eu tinha falado, né? Stop estaria nessa mínima, 250 pontos, mas às vezes, se você calcular matematicamente falando, quantas vezes deu certo depois de um movimento como esse daqui, se toda vez você tomar um trade só por causa dessa barra aqui, depois de um movimento como esse, você vai ver que matematicamente isso não vai dar certo, tá? Isso daqui não vai dar certo. Pode procurar aí no gráfico. É que a gente vai ter olhos, né, para só o que aconteceu. Mas, por exemplo, aqui, você falaria que essa barra aqui seria uma boa barra, essa aqui, ó, mais ou menos na mesma situação, tá? Seria uma boa barra de compra. Falhou. Olha lá. E essa? Também. Falhou. E essa? Talvez. Essa foi. Né? Mas olha como você ia ficar num movimento como esse daqui, né? Até aqui em cima. Você olha aqui e fala, deu 700 pontos.
Mas será que o cara ia ficar no movimento até aqui em cima, sabendo que ele estava entrando aqui num trade bem ruim? Né? Ou ele ia ficar aqui, né, cagando de medo até essa máxima aqui só e soltava o trade e zerava? Porque já assumi um risco aqui de tomar um trade de 270 pontos, está ótimo para mim, 300, vou sair com isso aqui no bolso antes que o mercado volte. Porque você está olhando o quê? Isso aqui que aconteceu antes, isso aqui que aconteceu antes, né? Você não acredita depois que... Ou às vezes você já tomou um trade aqui, estopado, tomou outro trade aqui, estopado, toma um trade aqui, e aí você já está com medo, já quer zerar aqui, nesse topo anterior. E aí não pagou o trade que você tomou aqui, não pagou o trade que você tomou aqui, o stop. Pessoal, só um momento, tá? Eu vou no banheiro. Retornando. Pessoal, na hora que vocês foram entrar na sala aqui, quem não tinha conta no Zoom, ele pediu para fazer conta ou não? Põe aí no chat para mim, por favor. Pediu. Beleza. Fica mais organizado assim, porque quando você não deixa essa opção marcada, aí qualquer um pode chegar e entrar, colocar o nome que quiser. Tudo bem que para criar aí uma conta com e-mail não é nada difícil, mas dificulta um pouquinho. Ó, eu estou observando o que aqui? No gráfico de 60 minutos, eu estou numa região de suporte, certo? E o mercado passou a reagir nesse ponto. Então, pode ser que o mercado ainda faça uma retração, porque é uma troca de polaridade aqui. Está dentro de um canal estreito, o mercado está construindo o quê? Topos e fundos ascendentes, né? Dentro aqui do gráfico, por exemplo, de 2 minutos, que eu acompanho ele aqui. Acho que não está na tela para vocês, mas eu vou trazer aqui. Peraí, deixa eu ver se consigo trazer aqui. Aqui. E ainda tem alguns indicadores aqui, né? Por exemplo, o ajuste, ó, que serve também como um ponto de suporte, né? Serviu aqui no começo da manhã. Então, aqui no 2 minutos, eu estou em uma tendência de alta já, porque eu fiz um topo, um fundo mais alto, rompi, beleza? Então, aqui no 2 minutos, eu posso, os compradores, eles podem tentar segurar o mercado na região aqui da média que já está ascendente. Então, se eu tomar um trade aqui, pelo gráfico de 5 minutos somente, sem olhar o micro do movimento, isso pode falhar, certo? Então, assim, como é um canal estreito, topo, fundo, topos e fundos ascendentes, né? E tô numa terceira puxada, eu começo uma correçãozinha maior. Só que aqui
no gráfico de 2 minutos, podemos ter uma tentativa ainda dos compradores. Então, seria mais sensato esperar o quê? Uma configuração de tentativa dos 2 minutos também, e nos 5 minutos é uma região adequada para tomar um trade. Ó. Então, olhando o micro do movimento, vamos ver os compradores aqui, ó. Vou deixar 2 minutos aqui, só para a gente analisar, tá? Tá vendo que aqui no 10 também foi uma região de venda? Além de ser esse fundo aqui, nos 5 minutos, na média mais curta, que é a de 9, exponencial, ela serve como um ponto de venda. Existe até setups baseados nisso daqui que são amplamente utilizados, tá? Setups do Larry Williams, para quem conhece aí. Então, são amplamente utilizados. Média descendente, tocou a média, perdeu a mínima, o cara toma um trade aqui. Né? Só que o cara que vai só operar setup, esse tipo de setup, ele tem que ter consciência de que ele vai tomar muitos stops, né? Ele tem um payoff bom, só que a taxa de acerto não é boa. Para compensar, o payoff dele é bom. Ou seja, o cara só vai sair na hora que o mercado romper a 9. Beleza? Romper a 9 e fechar acima dela. E ela inclinar para cima, né? Na verdade. Então, vamos ver aí no 2 minutos o que vai acontecer. Pode ser que não aconteça nada, tá? Pode ser que o mercado visite novamente esse fundo aqui, mas é muito provável que o mercado tente ainda, os compradores tentem fazer aqui um fundo mais alto do que o fundo anterior, tá? Então, o cara que vende aqui, por exemplo, ele teve um risco bem baixo, né? Já está aí pagando 250 pontos. Só que o meio desse movimento aqui, mais ou menos o meio desse movimento, pelo risco, o cara colocou um stop aqui, ou até mesmo aqui em cima, né? Já realizaria aqui em 1 para 1, uma parcial, tá? Deixar o 2 minutos aqui de lado. Ó, já, pessoal, eu vou estar encerrando, tá? Infelizmente, hoje foi mais curto por conta aí do que aconteceu com a internet. Ó, o volume entrando, né? Entrou bastante volume aí, barra vai fechar. Tem esse gap que tinha ficado em aberto aqui, ó, da barra 25. Também poderia ser considerado uma região para alvo, para um cara que não quer ainda ficar no trade por conta do gráfico maior, aqui o gráfico de 60 minutos, está numa região de suporte. Chegou com muita força no suporte, o volume veio forte, né? Ó. Então, assim, será que é um volume de rompimento? Como ele chega perto dessa região de suporte, com um volume dessa amplitude, com uma perna de baixa bem ampla, provavelmente os compradores tentem reagir, tá? Provavelmente. Ó, 2 minutos. Aquela situação, média ascendente. Os compradores tentando reagir, tá? Aonde? Mais ou menos a metade do movimento de alta aqui. 50%, 61,8%, enfim. Região de gap, fechamento de gap aqui, tá? Então, assim, para pensar em vender isso daqui, precisaria ver aqui um desinteresse dos compradores já começando no 2 minutos, uma configuração aqui no
5 minutos. E aí a gente pode pensar em uma venda para visitar novamente essa mínima, dependendo do risco que você vai estar tomando, certo? E para pensar em comprar? Para pensar em comprar, precisaria pelo menos aqui, como é um pivô que pode estar sendo formado abaixo da média, né? Precisaria do mercado virar totalmente aqui, as médias virarem, tá? Para pensar em comprar, certo? Os tempos gráficos precisariam conversar entre eles, tá? O 60 conversar com 10, que conversa com 5, que conversa com 2. Aí sim a gente tem uma maior probabilidade de pegar um trade na ponta compradora. Quando eu estou operando sozinho, eu sou mais agressivo com o mercado, tá? Mas é claro, isso vem com o tempo. Então, passando para quem está começando, é melhor selecionar as entradas que estão todos os tempos gráficos conversando, está tudo alinhado. Veja bem, não estou falando tudo perfeito, tá? Não estou falando tudo perfeito, porque perfeição dificilmente a gente vai encontrar no mercado, certo? Perfeição dificilmente a gente vai encontrar no mercado. Mas quando está alinhado em probabilidades, as probabilidades estão maiores dos tempos gráficos, aí sim a gente tem um trade, certo? Valeu, Daniel. Valeu, Hadley, ter acompanhado aí. Obrigado, Júnior. Valeu, Elton. Eu quero saber se estão no gain ou no loss hoje? Quem fez trades aí? Tá no gain ou no loss? Ou não abriu posição? Show. Uma compra. Ó, a reação dos compradores aqui no 2 minutos não foi legal, tá vendo? Não foi legal a reação dos compradores aqui dos 2 minutos. Além de ser uma barra ignorada, deixou o pavio. Então aí, quando você vê essa situação, a barra 31 até poderia ser uma barra de entrada, só que aí você calcula, né? 350 pontos de stop para um alvo aqui de 350 pontos, 1 para 1, tá? Ou se você quer se proteger aqui mais curto, que não é o indicado, porque aí seria violinado muito mais rápido, muito mais fácil, na maioria das vezes, acima do pavio, que seria o stop pelo 2 minutos aqui, tá? Nessa máxima, que é um trade curto, um trade de scalp para pegar os alvos aqui na mínima. E se não for na mínima? O cara que quer levar até a mínima, por se tratar aqui de uma região de suporte do gráfico. Deixa eu deixar só o meu vídeo aqui, como que faz, espera aí. Sei lá, tirar aqui. Do gráfico maior, então podemos ter ainda uma reação dos compradores aqui, tá? Só que precisa falar, os compradores precisam fazer muito mais do que isso daqui para pensar numa reversão, tá? A gente pensa por enquanto em correção de 2 pernas talvez, mais uma perna de alta, talvez até uma triangulação, alguma coisa do gênero, uma consolidação pré-rompimento para romper de fato aquele suporte lá, esse aqui. Tamo junto, Eduardo. Conto com você aí na próxima.
Em Hadley, a probabilidade do scalp seria a favor. Tá? A tendência de baixa, a probabilidade de scalp seria a favor. Então, 1 para 1, até que já seria interessante aqui o trade para visita da mínima, tá? Mas aí é observar, né? Observar ali no 2 minutos para ver se ia ter continuidade. Como no 2 minutos não teve reação compradora, então permite estender um pouco o alvo, né? Nas regiões de mínima, pelo menos, ou até mesmo aquela região que a gente marcou aqui em Fibo, que seria um pouquinho mais embaixo do que esse 61 aí, certo? Como ele corrigiu antes do 61, né, ou chegou já no 61, né, para quem pegou a média de toques aqui, ele pode buscar a região de 100% aqui embaixo. Ó. Pode buscar essa região aqui, ó, 110.990. Beleza? Ó, perdeu esse fundo aqui, a gente projeta também para ver se tem confluências de alvos. 61 também, ó, nessa região aqui, tá? Desse movimento grandão aqui, ó. Do movimento menor, que seria esse daqui, aí já deu 200% aqui e caminha para alvos maiores, mas esse aqui, essa confluência aqui tá interessante. Mas tem que esperar, tá? O mercado se moveu muito rápido aqui, ó. Pode ser que ele consolide ainda, tá? Marque um ponto de consolidação aqui, ó. E essa consolidação, né, por estar aqui dentro do gráfico maior numa região de suporte, a gente tem que ficar atento, beleza? Para ver se não vai se transformar em uma reversão. Show, vou encerrar então, pessoal. Qualquer coisa, tô lá no Telegram, tá? Essa live ela foi gravada e depois eu vou subir ela lá no YouTube, para quem quiser rever alguma coisa ou para quem não teve oportunidade de participar. Beleza? Valeu, pessoal, para quem for continuar aí, né, esperar que o mercado demonstrar algum padrão que você reconheça, né, que por enquanto ele está o quê? Querendo consolidar, ó, né, pode se transformar num canalzinho de alta, ou se marcar aqui um topinho mais baixo por conta da pressão que a média móvel pode apresentar, pode começar a triangular também, tá? Então, esperar aqui para ver se o mercado vai apresentar alguma coisa. Para vender aqui nesse momento que o mercado já marcou uma barra compradora perto do fundo, não é interessante, tá? E nem para comprar, né? É uma barra muito fraca aqui. Então, beleza, pessoal? Então, amanhã a gente retorna aí, mesmo esquema. Amanhã, tomara que a internet colabore aí e a gente não entre mais cedo. Então, grande abraço aí para quem está presente aí. Qualquer coisa, eu estou lá no Telegram. Valeu, até mais.